Agora, uma parte muito importante para a fundação dessas coisas que nós vamos fazer indo para frente são esses verbos fortes e fracos e como são diferentes, o que isso significa. Então, agora, o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso e nós vamos voltar depois a praticar algumas das coisas que nós vamos ver agora nesse vídeo de verbos fortes e fracos. Nós vamos falar o que significa verbo forte, o que significa verbo fraco, como usar os verbos fortes e como usar os verbos fracos. Então, verbos fortes. A coisa que nós temos que lembrar é que verbos fortes são o verbo to be e os verbos auxiliares. E só. Quando nós falamos de verbos fortes e verbos fracos, a coisa mais fácil de fazer é lembrar dessas duas coisas. Se não for o verbo to be ou não for um verbo auxiliar, é fraco. Se for, é forte. E como nós podemos ver aqui, se não for to be, se não for um verbo auxiliar, ou seja, o resto dos verbos são fracos. Isso é 99,99% dos verbos são fracos. Alguns exemplos: speak, falar, have, ter, possuir, go, ir, understand, entender. Então, vamos olhar primeiro os verbos fracos. Como é que nós usamos os verbos fracos? Quando nós temos uma pergunta e temos um verbo fraco, daí nós usamos do na pergunta. Nós precisamos do verbo auxiliar do para marcar a frase como pergunta. Quase sempre nós precisamos marcar a frase como pergunta. E o verbo auxiliar do faz isso. E nós podemos ver aqui na frase do you understand? O do nessa frase não tem significado. É apenas verbo auxiliar para marcar a frase como pergunta. Agora, quando nós temos uma negação, nós também precisamos marcar a frase como negação. E quando nós temos um verbo, que é o verbo principal, que é um verbo fraco, daí nós usamos a palavra don't. Que você pode reparar, ainda tem do, mas nós acrescentamos not, fazemos a contração don't, e é isso que nós temos em frases como I don't understand, eu não entendo. E seria do mesmo jeito para qualquer um dos verbos fracos. I don't understand, I don't go, I don't like, I don't have. Todos esses verbos fracos vão seguir o mesmo padrão.